Muito boa tarde, galera. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui pra vocês. Bora lá. Então, hoje tá um sol rachando a mona aqui no Goiás, viu? Cê tá doido. Livro de Jeremias, galera. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o que aconteceu com o povo de Israel quando sai do Egito, atravessa o mar, entra no deserto. Deus deixa as instruções e o povo bandeia para outro lado, certo? Olha aqui para vocês verem. No livro de Jeremias tem Deus falando, né? Jeremias 7:21. Vou ler o versículo 20 para vocês verem. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-ão, não se apagará. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais. Vou repetir para vocês. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisas algumas acerca de holocausto ou sacrifício. Certo? Lá no versículo 30, ele fala assim, ó, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Essa casa que se chama pelo nome é as sinagogas, né? É onde você entra para chamar o Pai, invocar o seu nome. Então vamos lá, o que aconteceu, pessoal? Quando os israelitas, Deus tira seu povo do Egito, atravessa o mar, vai para o deserto, deixa as instruções. Eles desviam, né? Não obedecem aquilo que o Pai pede para eles. E em contrapartida, né? Quando eles cometiam erros, né? Pecado em si, vinha o que? Os holocaustos e os sacrifícios, né? Muito se vê isso no Antigo Testamento, onde trazia um cordeiro, né? Sacrificava em troca do pecado, né? Tipo assim, limpando o seu pecado. Se você cometia algum pecado, você ia lá, né? Sacrificava o cordeiro e limpava o seu pecado. O que Deus diz aqui no versículo 22? Né? Nem ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício, porque nunca falei a vossos pais no dias em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Deus tinha como o povo, né, quando cometia pecado, vinham se sacrificar, mas Deus não tinha pedido os sacrifícios e os holocaustos de animais. Ele pediu a obediência dos caminhos dele, né? Pediu ao povo que obedecesse os mandamentos dele. Só que acontece, o povo israelita estava burlando isso aí, usando os sacrifícios, né, e os holocaustos como moeda de troca para praticar os atos ilícitos, os pecados, as maldades. Certo? O que acontece? Eu ia lá, fazia uma coisa errada, mas eu não precisava me preocupar. Por quê? Porque eu podia levar uma ovelha lá, né, e sacrificar ela no altar. Então o povo, né, os israelitas estavam usando como moeda de troca os holocaustos, né? Não foi isso que Deus pediu, né? Deus tinha pedido para que eles guardassem os mandamentos, né?
E levando em consideração todo o Antigo Testamento em si, né, depois que o pessoal entra no deserto, né, o tanto de milagres que acontece, tipo água brotar da terra, maná cair do céu, né, um monte de coisas, né, desde Deus descer na montanha de Sião lá no e falar com o povo escutar, né. Então o povo viu muitos sinais no deserto, mas mesmo assim se inclinavam para coisas erradas, né? E além de quebrar aquilo que o pai deixa, né, como instrução, os caminhos dele, eles ainda estavam usando o que era tipo assim, eu seguia o que Deus pedia certinho. Em algum momento eu transgredia e errava, né? O que eu tinha que fazer? Pegar uma ovelha e ir lá e sacrificar, né? Para limpar o meu pecado, meu erro. Só que o povo estava usando aquilo ali como moeda de troca. Então eu posso fazer isso, depois eu vou lá, mato uma ovelha, um boi, sei lá o que e limpava o meu pecado, né? Isso era uma coisa que não estava agradável aos olhos de Deus. E lá no versículo 30, né, Deus fala, né, que o pessoal trouxe isso, trouxe essas coisas, essa moeda de troca para dentro do templo, né? Que aqui, ó, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, ou seja, pecaram, fizeram coisas erradas, né? Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, onde você entra e chama pelo nome do Pai, que hoje a gente vulgo igrejas, né? Então eles contaminaram os templos de oração, os templos de se chamar pelo nome do Pai com esses rituais, né? Com essa moeda de troca em si, o sacrifício em si. Acabou que virou uma tradição, né? O pessoal desviou tanto do caminho que Deus tinha pedido que todo ano o pessoal sacrificava. E o que Deus queria? A conversão, os caminhos retos, né? Aonde o povo não estava caminhando, mas estava usando como moeda de troca os sacrifícios, né? E contaminou em si os templos de oração. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.